Atos capítulo 21, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Amém? Teus planos, Senhor, não fazem sentido. Já orou dessa forma? Já falou isso para o Senhor? É com esse título que nos é apresentado um pequeno livreto do autor Steve Viers, publicado pela Nutra Publicações. E no livro ele desenvolve a ideia de que os planos de Deus normalmente são diferentes dos nossos. E que o primeiro passo para responder corretamente a isso é reconhecer que os caminhos de Deus e a sabedoria de Deus são superiores aos nossos. E aí ele diz o seguinte, abre aspas: melhor que reagir com Deus, brigar, discutir com Deus, por não agir da maneira com que gostaríamos, melhor do que isso, é aceitar humildemente os planos do Deus que criou o mundo e enviou o seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. Fecha aspas. Como isso é difícil, não é? Falar é fácil. Na maioria das vezes, a forma com que Deus trabalha nas nossas vidas
nas nossas histórias, não parece a forma mais sábia de se fazer as coisas. Não parece a forma mais correta de escrever uma história. Como lidar com os planos de Deus quando, especialmente, eles são diferentes dos nossos? Como reagir a situações estranhas, distintas daquilo que nós planejamos? Eu nunca planejei isso. A minha vida não deveria ter tomado esse rumo, mas aconteceu. Como lidar com isso? O que fazer quando a vontade do Senhor, claramente, é diferente da nossa vontade? E essa vontade nos coloca em situações difíceis e talvez até situações de sofrimento. Como é que a gente pode chegar a dizer o que o povo disse no versículo 14? Conformados, de coração, podemos dizer, seja feita a vontade do Senhor. Parece que é sobre isso que esse texto, esse breve relatório de viagens, que é sobre isso que ele fala. À primeira vista, talvez você tenha franzido a testa. O que a gente vai aprender com um texto desse? Um texto desse assim, não é muito atrativo, né? Se você está fazendo sua devocional e lê um negócio desse, fica esquisito. Senhor, o que eu posso aprender com esse texto? O autor e companheiro de Paulo, Lucas, ele queria ensinar algo a nós. E a gente precisa observar e deixar ele falar conosco, porque tem algo muito importante que ele está dizendo para nós através desse texto. Mas antes da gente ver o que ele está dizendo, a gente precisa lembrar de algumas informações do contexto. O que a gente viu até agora no livro de Atos? Primeiro a gente viu o propósito do livro. Lá no comecinho, no capítulo 1, o autor, ele quer informar o seu leitor, ele identifica o leitor. É Teófilo, bem possivelmente um alto oficial romano, alguém que acabou de crer em Jesus, um novo convertido. E o autor quer contar para ele sobre como foi o início da igreja e como é que o evangelho chegou até ele lá em Roma. O evangelho de Lucas conta como Jesus marchou até Jerusalém. E o livro de Atos narra como o evangelho de Jerusalém chegou em Roma. Mas, aproveitando isso, de que ia contar a história para Teófilo, Lucas vai além e ele mostra como é que Jesus Cristo continuou agindo nesse mundo, mesmo depois de ter morrido, ressuscitado, ascendido aos céus, onde está até hoje, à direita do Pai, reinando sobre todo o universo. E quando você vai lendo Atos, você percebe que Jesus continuou agindo sobre os seus discípulos por meio do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, enviado pelo Pai aos que criam em Jesus, Jesus reina sobre os seus súditos e Jesus cumpre a sua vontade no mundo, através dos discípulos. Que vontade é essa? Qual é a vontade do Senhor? Bom, o livro de Atos já deixou muito claro desde o começo. O próprio Jesus respondeu essa pergunta. Volte seus olhos lá para o capítulo 1, versículo 8. Atos 1:8. Olha o que Jesus disse. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui está a vontade do Senhor Jesus. E basicamente essa é a estrutura de todo o livro de Atos. Como os discípulos de Jesus, cheios do Espírito Santo, foram testemunhas dele em Jerusalém, e a gente vê isso nos capítulos 1 até 7 de Atos. Depois, como eles foram testemunhas em Judéia e Samaria, que era a região ao redor, capítulos 8 até 12. E por fim, como eles foram testemunhas até os confins da terra, capítulo 13 até o final do livro. Então perceba que há uma linha, como que um fio vermelho, um fio condutor, que nos acompanha e nos guia a cada história. A cada capítulo do livro de Atos, nós precisamos lembrar do que Jesus disse para os discípulos. Através de cada personagem, de cada história, de cada igreja que nós vamos conhecendo nesse livro, Jesus está cumprindo a sua vontade. E a sua vontade é levar o evangelho a todas as nações.
de Jerusalém até Roma, que é o que Atos narra, mas para nós fica a lição de Roma até os confins da terra, até chegar aqui no Brasil. E Deus quer que através de nós Ele também chegue em lugares onde não chegou. E um dos personagens mais importantes em toda essa narrativa, de levar o Evangelho até os confins da terra, é Paulo, antes chamado de Saulo de Tarso. Paulo é um judeu que, antes de conhecer a Jesus, perseguia a igreja. Ele achava que eles estavam errados, de que eles eram hereges, e então ele até mandou prender crentes e aprovou a morte de alguns deles, inclusive Estevão. Mas antes de chamá-lo, ou melhor, quando o chama para se converter, Jesus diz algo muito importante para Paulo. Agora a gente vai avançar um pouquinho lá no capítulo 9. Versículos 15 e 16. Você se lembra da história? Paulo, ainda chamado de Saulo, ele tem uma visão em que Cristo fala com ele, ele fica cego, é conduzido até dentro da cidade, e em paralelo a isso, Deus está falando com um servo, um discípulo chamado Ananias. E Jesus fala para ele, vai até Saulo de Tarso, vai lá, pregar o evangelho para ele. Ele fala, olha o versículo, ele reclama, ele fala, Senhor, todos nós sabemos que ele veio aqui para matar os crentes. Aí Jesus responde o seguinte para ele no versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Versículo 16, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar. Jesus escolheu Paulo para que através dele o seu nome, que representa a sua identidade como Messias, como Senhor do universo, e representa a sua obra na cruz de redenção. Jesus escolheu Paulo para que esse nome fosse apresentado a gentios e reis do mundo todo, mas também aos judeus, aos filhos de Israel. E o versículo 16 é impressionante, tudo isso aconteceria através de muito sofrimento. Jesus escolheu isso. Paulo, que antes perseguia a igreja, causava muitos males ao povo de Deus, agora experimentaria na própria pele estes sofrimentos, por amor a Cristo. É exatamente isso que o próprio apóstolo Paulo disse no último texto que a gente estudou no livro de Atos, o que ele falou aos presbíteros em Éfeso. Avance um pouquinho e vá até o capítulo 20. No capítulo 20, versículos 22 e 23. Capítulo 20, versículos 22 e 23. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estarão à minha espera. Quando Paulo está se despedindo daqueles queridos irmãos, ele garante que deveria ir a Jerusalém. Ele está levando uma oferta dos irmãos gentios aos judeus necessitados na cidade. E Paulo diz, eu vou para lá, não porque eu simplesmente pensei em ir e quero ir. Eu vou constrangido, eu vou empurrado, impelido pelo Espírito Santo. Em outras palavras, era da vontade do Espírito Santo que Paulo fosse até Jerusalém. Ponto final. Até agora é isso que Atos está dizendo para nós. Mas tem mais. No versículo 23, ele diz, de uma coisa o Espírito Santo me dá certeza, de cidade em cidade eu posso esperar prisões e sofrimentos. E isso é cumprimento daquilo que o próprio Jesus falou a respeito de Paulo no momento da sua conversão. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E meus amados, como Paulo sofreu.
como esse homem sofreu. Rejeição, oposição, inimizade, hostilidade, falsas acusações, prisões, chicotadas, tortura, e a gente viu até apedrejamento para matá-lo. Mas tudo isso era encarado com muita perseverança. Porque olha o versículo 24 do capítulo 20. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Desde que Jesus o salvou e o chamou para ser apóstolo, Paulo não era mais dono de si mesmo. A sua vida consistia em cumprir a vocação que o Senhor lhe deu. E a vocação é testemunhar o evangelho da graça de Deus ao mundo. É por isso que ele está indo para Jerusalém. Porque por mais que ele saiba que os judeus que não creem em Jesus querem silenciá-lo e querem matá-lo como fizeram com Jesus, ele também sabe que quem o está levando para Jerusalém é o Espírito Santo, então ele vai. Como quem diz as palavras do versículo 14 do capítulo 21, seja feita a vontade do Senhor. Mas nem todos os discípulos entenderam isso. Nem todos os irmãos compreenderam, como nós também temos muita dificuldade em compreender a vontade do Senhor, não é? Como isso pode ser a vontade do Senhor? Como é que o sofrimento do seu maior apóstolo pode ter sido algo planejado? Por que isso é necessário? Por que não levar o evangelho ao mundo sem tanto sofrimento, sem tanta dificuldade? Deus não é o Senhor da história? Ele não poderia ter traçado um plano diferente? Teus planos, Senhor, não fazem sentido. Esta era provavelmente a oração da maior parte dos crentes daquela época. Gente que estava olhando para a situação de Paulo e da própria igreja no final, ou na segunda parte do século I. Por que é que os judeus não reconheceram o seu Messias? Por que é que os gentios não creem no Salvador? Por que é que nós somos perseguidos? Por que tanto sofrimento na vida cristã? Jesus não poderia cumprir os seus planos de uma outra maneira? Não teria uma outra forma de fazer avançar o evangelho no mundo? Por que desta maneira? Eu não entendo Jesus. Talvez esses sejam os seus questionamentos nessa noite. Por que as coisas na minha vida precisam ser desse jeito? Por que eu tenho de passar por isso? Por que para cumprir a vontade do Senhor, parece que é um caminho de sofrimento, de luta, de dor? Qual é o motivo de tudo isso, Jesus? Será que as coisas não poderiam ser pelo menos um pouquinho diferentes? Um pouquinho menos de dor, um pouquinho menos de dificuldade? Deixemos que o próprio Senhor Jesus, através do seu Espírito, nos responda essas perguntas. E certamente Ele vai responder, através de 4 cenas. A primeira cena é de Paulo chegando a Tiro, versículos 1 a 6. Então vamos novamente para o texto, versículos 1 a 6. Paulo chega a Tiro. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele. Seguindo viagem, quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia,
oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Nos versículos 1 a 3, nós lemos que, depois de se despedirem dos presbíteros de Éfeso, Paulo e sua equipe, perceba, o narrador está junto com a equipe. Reparou? Ele está junto. Eles atravessam o mar Mediterrâneo, tem algumas paradas aqui e ali, até que eles chegam ao porto de Tiro, a antiga Fenícia, atual sul do Líbano, é a região já de Judeia e Samaria, aquela região ali onde, um pouquinho mais para dentro, você chegava em Jerusalém. Mas antes de seguir em viagem, o versículo 4 diz para nós que eles precisam passar 7 dias ali no porto, para que as mercadorias daquele navio comercial fossem descarregadas. O que Paulo e sua equipe fazem? O que diz o versículo 4? Eles passam esses dias em comunhão com os discípulos, com os crentes, com a igreja que havia ali. E o texto nos diz que eles os encontraram, o que na língua grega traz a ideia de que antes disso, eles tiveram de procurá-los incansavelmente, até que encontraram. É interessante isso, não é? Pense no grande apóstolo Paulo. Esse homem era muito importante. Ele está junto com uma equipe também digna de inveja, né? Homens competentes, capazes, homens dotados, excelentes pregadores, excelentes obreiros. E aí eles chegam em Tiro. Não é lá que eles vão ficar, não é lá o destino deles. Eles poderiam ter buscado uma hospedaria, poderiam ter buscado um lugar para descansar, são 7 dias esperando. Uma viagem de mar, naquela época, não era tão agradável. Até hoje em dia, o pessoal vai para cruzeiro e só passa mal lá e enjoa, né? Primeiros dias, eu nunca fui, acho que nunca vou ir, porque é muito caro. Mas o pessoal diz que os primeiros dias é legal, e depois, nossa, é só água e água e água. É cansativo. E aí, Paulo e sua equipe, ao invés de procurarem uma hospedaria para descansarem, quem eles procuram? Outros discípulos. Eles procuram uma igreja para compartilhar da comunhão com eles e provavelmente cultuar ao Senhor. Eles ficam 7 dias, certamente chegou o dia do domingo para adorar o Senhor junto com eles. Queridos, se o encontro com outros crentes era uma prioridade para Paulo e para sua equipe, mesmo em tão pouco tempo em um lugar, quem somos nós para ignorar a comunhão com outros discípulos? Quem somos nós para dizermos, eu estou muito cansado, eu mereço ficar em casa, porque eu trabalhei o dia todo. Quem não trabalhou o dia todo? Quem não está cansado? Essa turma estava cansada, mas eles procuraram a igreja. Não é apenas uma questão de conveniência, mas é uma questão de necessidade, queridos. Não fomos criados para viver sozinhos. Deus nos fez para vivermos juntos, vivermos em comunidade, como Ele é, Pai, Filho e Espírito, em uma unidade. E Ele nos criou para vivermos juntos, discípulos precisam de outros discípulos, nós não podemos viver isolados. E estamos aprendendo isso com Paulo e seus companheiros. Mas o que acontece nesses dias? Talvez no dia de culto, o versículo 4 diz para nós, movidos pelo Espírito, eles, aqueles discípulos de Tiro, recomendam a Paulo que ele não vá para Jerusalém. Agora o leitor atento da Bíblia fala, opa, tem uma coisa esquisita aqui. Porque não foi o próprio Paulo quem disse, no capítulo 20, versículo 22, que é o Espírito Santo que o está conduzindo a Jerusalém, não foi isso que a gente viu? Será que agora o Espírito mudou de ideia? Estaria o Espírito Santo se contradizendo? Em um capítulo ele tem uma vontade, em outro capítulo ele tem outra. Ou será que tem algo a mais acontecendo aqui? O que você acha? Espere e a gente já vai falar sobre isso. De qualquer forma, quando eu li esse texto na terça-feira para preparar a pregação, eu dei risada alta lá no gabinete. Porque se você está ouvindo uma coisa dessa no versículo 4, não vá, não vá. O que diz o versículo 5? Paulo simplesmente ignora os discípulos. O texto diz no versículo 5, passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. E aí? Não é cômico? Paulo vai embora. Ele ignora o que os discípulos falaram e continua a sua viagem. E o que os discípulos fazem? Já que Paulo não vai ouvir a gente, eles o acompanham.
E o quadro pintado por Lucas no versículo 5 é lindo. Coloque isso na sua imaginação. Todos os discípulos, incluindo suas esposas e filhos, acompanham Paulo e a sua equipe até fora da cidade e ali na beira da praia. A gente já viu isso acontecendo no capítulo 20. Paulo orando com os presbíteros de Éfeso, à beira-mar. Eles se ajoelham e oram. E o autor diz, oramos, todos oraram. Tanto aqueles discípulos quanto a equipe de Paulo. Imagine essa cena. Consegue imaginar essa cena? Essa cena é uma boa ilustração do que é a comunhão da igreja, do que é a comunhão cristã. Uma das melhores imagens que descreve o que é o povo de Deus nessa terra. Uma grande família. Um povo que se ama. Um povo que se preocupa verdadeiramente uns com os outros. Um povo que caminha junto. Que se acompanha na sua missão. Não deixa ninguém para trás. Nem as crianças. As crianças vêm junto. É por isso que elas estão no culto aqui. A gente não deixa ninguém para trás. Um povo que ora uns pelos outros. Que coloca o joelho no chão em humilhação e dependência diante de Deus. E ora. Isso é igreja, queridos. Você faz parte da igreja? Você desfruta dessas bênçãos? Você tem pessoas que se preocupam com você? Pessoas que caminham ao seu lado? Pessoas que oram com você? Você faz isso em relação aos outros? Porque a gente gosta de receber essas coisas, mas e de fazer? É isso que o povo de Deus faz, ou deveria fazer. E talvez você está pensando, não, eu não tenho nada disso. Mas eu queria ter. Eu não desfruto de nada disso, mas eu gostaria de ter uma família assim. Porque talvez nem na minha casa eu recebo algo assim. Bom, a pergunta para você, o que você está esperando? Basta se render a Jesus. Porque se você não fez isso ainda, é só assim que você se torna parte do povo de Deus. Eu já me rendi a Jesus. Torne-se parte de uma igreja local. Se vincule a uma comunidade que busca fazer essas coisas, porque a igreja é bênção de Deus em nossas vidas, queridos. Bom, enfim, depois da oração, eles se despedem. Paulo e seus companheiros seguem viagem. As famílias voltam para suas casas e nós chegamos na segunda cena. Paulo chega a Cesareia. Olha os versículos 7 até 9. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Bom, versículo 7 diz que Paulo e sua equipe seguem viagem até chegar a essa cidade com o nominho facinho de ler, né? Ptolemaida. Tem um nome difícil no final do texto também, você vai perceber. A parada ali é menor, apenas um dia. E o que Paulo faz de novo? Ele separou esse dia para dormir, né? Já passou 7 dias com a igreja lá. 7 dias com a igreja. Faça-me o favor, né? Ninguém é de ferro. Chega de ver crente. Chega de ver o povo de Deus. Não. Paulo não descansa, não tira um dia de folga, não curte o turismo ou a comida da cidade. Ele novamente se move em direção à igreja de Jesus naquela cidade. Que seja um dia que ele vai ficar com eles. Ele vai em direção àquele povo. E tudo isso nos leva a crer que eles buscaram os crentes dali. E ao encontrarem aqueles irmãos, desfrutam de um dia de comunhão com eles. Aqui está mais um texto que deixa claro que, para Paulo, a comunhão com outros crentes é indispensável. A comunhão com outros crentes, para Paulo, é preferível a tantas outras coisas que ele poderia fazer naquele momento. E por que é que nós faríamos diferente, queridos? Por que não ter mais tempo com outros crentes? Por que não passar o dia de folga com o irmão querido? É meu dia de folga. Eu não quero ver ninguém. Talvez é o único dia que você tem na semana para caminhar com alguém, para orar com alguém, para visitar alguém. Que tal, talvez, visitar os nossos irmãos com mais regularidade? Porque Paulo, certamente, se estivesse no nosso lugar hoje, faria isso. E se ele estivesse aqui hoje, ele diria o quê para a gente? O quê? Vocês têm todo esse tempo na agenda de vocês.
e não caminham juntos? Certamente Paulo diria: aproveitem as oportunidades de comunhão, porque elas são preciosíssimas. E para muitos essas ocasiões são raras. Tem povo de Deus espalhado por esse mundo que não tem o privilégio que a gente tem. Não desperdicem, não desprezem o que nós temos. Aquele dia se passa, o versículo 8 diz que eles seguem viagem por navio, se dirigem até Cesareia. Cesareia é a famosa cidade-palácio, que foi construída por Herodes o Grande, e ele fez isso para ser a sua moradia de verão, e também para ficar aeroporto mais próximo de Jerusalém, era mais fácil dele chegar lá em Jerusalém por ali. E o que eles fazem também nessa cidade? O versículo 8 diz que mais uma vez eles visitam os crentes dali. Mas nesse lugar tem alguém que mora lá, e é alguém especial. Alguém muito querido, com quem eles se hospedam. Quem é essa pessoa? Filipe, o evangelista, que era um dos 7. O versículo 9 parece ser um comentário do autor. Diz que ele tinha 4 filhas solteiras, filhas virgens, que profetizavam. E agora você está esperando, fala sobre profecia. Não, essa não é uma ênfase de Lucas, a gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas ele só está colocando um comentário que talvez fosse importante para os leitores na época. A tradição diz que essas 4 filhas foram lá para a região da Ásia. Ásia é para a gente hoje, né? Região ali da Índia. E ficaram por lá evangelizando. A gente não tem como saber. Mas não perca o foco do autor aqui. O que o autor está querendo nos mostrar com o encontro de Paulo nessa circunstância e Filipe. Você se lembra de Filipe? Lembra dele? Faz tempo que a gente falou sobre Filipe aqui. Filipe foi um dos 7. Aqueles que foram escolhidos lá no capítulo 6 de Atos. Quando os apóstolos já não davam conta de ensinar a palavra e socorrer as viúvas, eles falaram: olha, não dá. Não faz sentido a gente abandonar o ministério da oração e da palavra para ficar servindo mesas. Então escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de bom testemunho, e eles vão cumprir esse trabalho. Filipe era um dos 7. Filipe seria hoje considerado um diácono, né? Mas ele era mais do que um diácono. O texto em Atos continua dizendo, ou melhor, aqui a gente lê que ele era evangelista. Evangelista. Tudo começou quando a igreja em Jerusalém começou a ser perseguida. Capítulo 8 de Atos. Quem é que estava encabeçando aquela perseguição, você lembra? Um dos 7, Estevão, se levantou e começou a pregar com poder no Espírito. Os judeus se voltaram contra ele e o apedrejaram. Nesse apedrejamento havia um jovem guardando as capas dos assassinos e dando o seu aval para aquele assassinato. Esse jovem se chamava Saulo de Tarso. A partir desse momento, liderados por Saulo de Tarso, há uma grande perseguição em Jerusalém. E a igreja é espalhada. Só ficam os apóstolos na cidade. Bom, Filipe é um dos que vai embora. Mas Filipe, ele se envereda em direção a Samaria. E ali, o que ele faz? Ele ama Jesus. Ele prega o evangelho em Samaria. E a gente vê um grande avivamento em Samaria. Milhares se convertem a Jesus. Perceba? Lá no capítulo 8, o autor de Atos já estava nos dizendo uma coisa ruim. A perseguição aos crentes produziu coisas boas, produziu evangelismo e produziu conversões em Samaria. Mas não parou por aí. Enquanto havia aquele grande avivamento em Samaria, o Espírito Santo simplesmente diz para Filipe: sai daí. Não é vontade de Deus um avivamento? Alguém tem que ensinar esse povo, pastorear essa igreja. Sai daí. Vai para o caminho do deserto. O que ele faz? Ele vai. E lá no caminho, você lembra dessa história? Ele se encontra com um eunuco etíope, um ministro da fazenda da rainha de Candace, lá na Etiópia, na África. O que ele estava fazendo lá? Ele veio para Jerusalém em busca de Deus e não encontrou. Ele está voltando para sua terra, desanimado, lendo o profeta Isaías, ele não entende nada. E aí Filipe ouve isso. E o Espírito fala: acompanha a carruagem. E aí ele pergunta: você entende o que você está lendo? O eunuco diz: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí ele fala: então eu explico. Ele sobe na carruagem, prega o evangelho para aquele eunuco, o eunuco se converte, é batizado por Filipe. E o texto diz
que o Espírito diz agora: sai daí, Filipe, e vai para outra região. O eunuco volta para sua terra. E dá para imaginar o que o eunuco fez quando chegou em Candace. Certamente pregou o evangelho para todo mundo. Gente, encontrei a Deus. Deus tinha um plano maior em mente. Mesmo que Filipe talvez estranhasse a princípio. Como que Deus vai me tirar dessa multidão de convertidos e vai me levar para um lugar que não tem ninguém? Depois disso, o Espírito Santo conduz Filipe até Cesareia, onde ele evangelizou mais pessoas, provavelmente plantou igrejas, e ali permaneceu em anonimato por cerca de 20 anos. Lá em Cesareia, onde ele teve as suas filhas. 13 capítulos depois ele aparece na história. E ele aparece justamente aqui. Quem diria que depois de tanto tempo, aquele que desencadeou a perseguição aos crentes em Jerusalém, o próprio Paulo, e por consequência, provocou o início do ministério de evangelismo de Filipe, e todas as conversões que se sucederam a isso em Samaria, lá em Cesareia, quem diria que essa pessoa se encontraria com Filipe algum dia, e se hospedaria na casa desse homem, com irmãos em Cristo e companheiros de ministério? Quem diria? E aí, dá para entender os planos de Deus? Muitas vezes não dá, né? Mas no final das contas, os planos de Deus são infinitamente maiores, infinitamente melhores do que tudo o que nós poderíamos imaginar, pensar, planejar e pedir. Alguém, além do Senhor, poderia escrever uma história mais impressionante do que essa que eu acabei de narrar para vocês? Alguém, além do Senhor, poderia imaginar e escrever a sua história, da forma com que ela tem sido escrita, do jeito que ela tem se desenrolado, a sua conversão, os dons que o Espírito Santo lhe deu, as suas amizades, os encontros que você teve, as bênçãos que você tem recebido, tantas vitórias, tantas alegrias, mas também tantos desencontros, tantas tristezas, tantas derrotas, tantas quedas, tantos sofrimentos. Como entender os planos de Deus? Eles são maiores do que os nossos. Terceira cena. Paulo permanece em Cesareia. Olhem os versículos 10 até 14. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Nós somos informados no versículo 10, que dessa vez Paulo não parte em viagem tão cedo. Ali em Cesareia o texto diz que eles se demoram ou permanecem alguns dias. Tem versões que traduzem como vários, muitos dias. É a expressão mais próxima do texto como ele foi escrito. Eles ficam muito tempo ali. É bem possível que eles tenham ficado algumas semanas em Cesareia. A pergunta é: fazendo o quê? Se ele tem que chegar em Jerusalém. Alguns comentaristas sugerem que a demora em seguir viagem foi por causa de Lucas, o autor do livro. Porque eles propõem que Lucas aproveitou dessa ocasião para entrevistar Filipe e colher de Filipe o máximo de informações possível sobre a história da igreja lá no seu começo. Filipe presenciou tudo, a chegada do Espírito Santo.
Filipe presenciou os primeiros dias da igreja. Filipe presenciou a perseguição. Então, se essa proposta estiver certa, nós devemos muito a Filipe pelo conteúdo de Atos capítulo 1 até capítulo 12. Alguém que vivenciou e participou ativamente de cada uma dessas histórias, conviveu com cada um dos personagens. E nós lemos o versículo 10 ainda, que durante esses dias, eis que alguém vindo da Judéia chega até Cesareia. Olha, se nós vivêssemos nessa época e Ágabo chegasse na nossa igreja, a gente ia falar, lá vem notícia ruim. Você vai entender por quê. Porque quando Ágabo, esse é um profeta chamado Ágabo, ele que chega lá de Jerusalém. No capítulo 11 de Atos, a gente já ouviu falar desse cara. Ele chegou lá na igreja de Paulo, onde estava ele e Barnabé, lembra? E lá ele profetizou que haveria uma grande fome no mundo. E isso fez com que Paulo e Barnabé levassem uma oferta para Jerusalém. Ágabo aparece de novo. E o versículo 11 diz que ele se junta ao grupo que se reunia ali na casa de Filipe, provavelmente onde a igreja se reunia, e ele faz algo inusitado. Ele pega o cinto de Paulo, provavelmente não um cinto como o nosso hoje em dia, alguma tira grande de pano, pega esse cinto, que amarrava a túnica, né? Então a calça de Paulo não cai, tá? Ele vivia uma túnica, só fica mais solto aqui. Pega esse cinto de Paulo, amarra os seus pés e mãos, e depois diz, assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Em outras palavras, Ágabo sai lá de Jerusalém, chega em Cesareia, para dizer, eis que te digo, tenho uma mensagem do Espírito Santo para vocês. Ao chegar em Jerusalém, Paulo será preso pelos judeus, será entregue às autoridades romanas. Palavra do Senhor em nome de Jesus, amém. Hoje em dia ninguém quer as profecias dessa, né? Só quer bênção, prosperidade, vitória, cura. Pergunta, tem alguma novidade nisso? Para você que é um leitor atento de Atos, não, né? Porque nós já vimos que o próprio Jesus disse que Paulo iria sofrer pelo seu nome. E o próprio Paulo disse no capítulo 20 que ele sabia que estava indo para Jerusalém, porque o Espírito estava levando e que ele tinha a certeza de que em todo lugar que fosse haveria prisões e sofrimentos. Nenhuma novidade. Mas nem todos compartilham dessa mesma certeza. O versículo 12 mostra isso para nós. O narrador diz que quando os que estão ali, incluindo ele mesmo, Lucas, e até o próprio Filipe, ele diz, todos, as filhas profetisas, todos, todo mundo. Interessante, né? As profetisas não profetizaram isso. Teve que vir o profeta lá de Jerusalém. Dúvida na sua cabeça, por quê? Não vou responder aqui, tá? Você pode me perguntar depois, não dá tempo de falar sobre isso. Mas o texto diz que todos, quando ouvem a profecia de Ágabo, sem exceção, começam a rogar. E a palavra aqui é suplicar, implorar, pedir. Por favor, Paulo, não vá para Jerusalém. Está vendo que isso está se repetindo? Lá no versículo 4, foi a igreja de Tiro que fez isso. Agora, no versículo 12, é a igreja de Cesareia. De novo, será que nos planos de Deus alguma coisa mudou e Deus esqueceu de avisar Paulo? Será? Será que o Espírito Santo estaria em contradição? Como resolver esse dilema? Aqueles que gostam da escola bíblica, estamos chegando no ponto alto do clímax. O conflito, ou melhor, no ponto alto do conflito. Como resolver esse problema? A solução está na resposta de Paulo, e aqui é o clímax. A resposta de Paulo se divide em duas partes, as duas no versículo 13. Primeiro, ele faz uma pergunta. O que vocês estão fazendo ao chorar assim e quebrar em pedaços, entristecer o meu coração? Queridos, Paulo amava Jesus. E por consequência ele amava o povo de Jesus. E ao ver aqueles irmãos tristes, em prantos, preocupados com ele, o coração de Paulo se despedaça. Repare, queridos, que esse grande homem de Deus, tão corajoso, tão capaz, que pregou, que evangelizou, que ensinou teologia com tanta profundidade, enfrentou tantos desafios na área do ensino, esse homem também é descrito como alguém que tem muitas emoções, alguém que ama.
Paulo não era apenas um homem das letras e do púlpito. Paulo também era um homem de coração, de relacionamentos. É isso que conhecer a Jesus deveria produzir em nós. Cada vez mais clareza, certeza, profundidade bíblica, teológica, mas ao mesmo tempo amor, carinho pelas pessoas a quem Deus ama. Esse Deus que você está conhecendo, ama as pessoas. E o conhecimento desse Deus vai te levar a amar as pessoas, porque isso faz todo sentido. Quando o apóstolo João está escrevendo sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 20, ele diz, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele diz, esse é mentiroso. Porque no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele já disse, o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se nós formos alcançados pelo amor de Deus, seremos constrangidos por esse amor, a amá-lo de volta, nos dedicando a Ele, num relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor, mas ao mesmo tempo seremos constrangidos a amar aqueles a quem Ele ama, a amar os perdidos desse mundo, mas especialmente a amar os nossos irmãos em Cristo. Paulo os ama, mas a resposta dele não para por aí não. A segunda parte da resposta, ele explica o porquê que eles não deveriam chorar ou tentar impedi-lo de ir para Jerusalém. Olha o que ele diz, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Que declaração fenomenal. Se você gosta de marcar, está aí uma declaração para marcar. Por causa do nome de Jesus, Paulo estava disposto não só a ser amarrado, a palavra significa isso. Ágabo acabou de dizer que ele será amarrado. Estou pronto, não só para isso, mas também para ser morto em Jerusalém por causa de Cristo. Bom, a pergunta que todos nós deveríamos fazer ao ler esse texto é exatamente por quê? Por quê? Quem seria louco de afirmar uma coisa dessas? É bonita essa frase, não é? Mas já parou para pensar na loucura que ela significa? O que é que esse tal de Jesus tem a oferecer, que é mais valioso, mais precioso que a minha liberdade? O que é que esse tal de Jesus tem a oferecer, que é mais valioso do que a minha integridade física, do que a minha própria vida? Por que Paulo está pronto a se entregar por ele de uma forma dessas? Por quê? Quer saber a resposta? Bom, a chave está numa pequena parte da própria fala de Paulo. Morrer em Jerusalém. Você se lembra de alguém que passou por isso? Alguém que antes mesmo de Paulo foi conduzido, impelido pelo Espírito Santo, não somente ao deserto para ser tentado por Satanás, mas até Jerusalém, exatamente para morrer pendurado em uma cruz. Alguém que, de acordo com Lucas, no capítulo 9 do seu evangelho, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, para que se cumprissem as suas próprias palavras um pouco antes, no capítulo 9. Esse alguém disse, é necessário, faz parte do plano de Deus, que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Alguém que antes de ser traído, espancado, morto, por aqueles por quem veio salvar, aqueles a quem veio salvar, alguém que orou ao Pai dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Sabe de quem eu estou falando? Você sabe, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não fez mal a ninguém, mas ainda assim foi pendurado em um madeiro, como que ferido por Deus, e ali naquela cruz, clamou, Deus meu,
Por que me desamparaste? O que o levou até ali? Para que tanta humilhação? Para que tanta dor? Para que tanto sofrimento? Porque Deus foi capaz de fazer uma coisa dessas ao seu próprio Filho amado. Sabe por quê? A resposta é por nós. Foi por nós, foi por nossa causa. Foi para nos salvar dos nossos pecados. Nenhum plano que nós pudéssemos traçar era capaz de nos livrar da nossa maldade, da nossa culpa diante do Pai. Nada do que nós pudéssemos fazer era capaz de nos tirar da miséria, da desgraça do pecado. E foi por isso que Deus planejou ferir desta maneira o seu próprio Filho. Quem poderia imaginar algo assim? Quem poderia pensar num plano como este? Para que através de todo o seu sofrimento, nós, pecadores culpados, merecedores da sua ira, pudéssemos experimentar as palavras mais belas que emanam da cruz até o dia de hoje. Quando Lucas, no capítulo 23 do seu Evangelho, versículo 34, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por meio do sofrimento do Senhor Jesus, Deus cumpriu o seu eterno plano de redenção, prometido desde os tempos antigos. E quando esse Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos, antes de Lucas finalizar o Evangelho, no capítulo 24, ele diz assim: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, tinha de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. É por isso que Paulo estava disposto a ir a Jerusalém, em nome de Jesus, proclamar o Evangelho, mesmo que isso lhe custasse a prisão, a morte, porque esse Senhor Jesus lhe concedeu a remissão de todos os seus pecados. A sua vida não era mais sua, era de Jesus. Paulo entendeu claramente aquilo que Jesus disse no capítulo 9 do Evangelho de Lucas: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é seguir o crucificado, é seguir aquele que foi rejeitado, que sofreu, que foi morto, é morrer para si mesmo e viver para Ele. É por isso que Paulo chegou a escrever lá em Gálatas 2, você lembra desse texto? Já deve ter decorado esse texto: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A pergunta é: será que nós podemos dizer o mesmo hoje? O perdão de Deus em Jesus Cristo já te alcançou? Esse amor avassalador já te constrangeu? Porque se a resposta é sim, o que isso tem produzido na sua vida? Você tem negado a si mesmo? Você tem tomado a sua cruz diariamente e seguido a Jesus? O que ainda falta abandonar aos pés da cruz? O que ainda falta renunciar? O que falta para que você esteja disposto a obedecer à vontade de Jesus até a morte, se for preciso, que seja a morte do eu? Talvez você diga: não, eu não conheci esse amor. Eu ainda não fui assaltado por esse amor incontrolável. Bom, a pergunta é: o que você está esperando? Porque Ele está disponível. Hoje mesmo Cristo te convida a encontrar o amor e perdão que fluem da cruz. Basta se render a Ele. Porque o Senhor está perto de todos os que o invocam em verdade. Os ouvidos dele se inclinam para aqueles que oram: salva-me, Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com estes irmãos queridos, versículo 14. Eles perceberam que o perdão que flui da cruz nos conduz à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por mais difícil e estranha que ela seja. Porque olha a resposta deles. O versículo 14 diz: como Paulo não se deixa persuadir, ele não se permitiu ser convencido, eles se conformam, se silenciam, descansam e declaram: seja feita a vontade do Senhor. Queridos, aqui está a solução para o dilema, para o conflito.
que foi apresentado no texto até agora. O Espírito Santo revelou a Paulo e à igreja de Tiro e a Ágabo e a igreja em Cesareia a vontade do Senhor. Qual era a vontade do Senhor? Em Jerusalém, Paulo seria preso pelos judeus e entregue aos romanos. Essa é a vontade do Senhor. Mas os crentes, eles entenderam que esse não era um bom plano para ser seguido. O Espírito deixou claro a sua vontade, mas eles insistiram: Paulo, não é bom ir. A gente tem planos melhores do que o Espírito. É melhor você ficar. A gente não quer te perder. A gente não quer ver você preso. A gente não quer que você sofra, Paulo. O que está acontecendo nesse texto é que o Espírito Santo queria que Paulo fosse a Jerusalém. E ele revelou isso algumas vezes. Mas os crentes é que não queriam. E normalmente essa é a nossa realidade. A gente que não quer a vontade do Espírito. E aí a gente usa a nossa opinião pessoal diante da revelação. Tem um comentarista que diz assim: o aviso era divino, mas a recomendação era humana. Movida pelo amor que eles tinham por Paulo, melhor você não ir. Percebe o perigo de confiarmos apenas nas nossas próprias interpretações? Nas nossas opiniões pessoais, na forma com que a gente se sente naquele dia? Não, se você sente paz, faz. Eu estou com paz no coração. Então eu vou roubar. Eu vou falar mal daquele meu irmão. Eu vou abandonar minha família. Porque eu estou com paz no coração, Deus está falando comigo. Não é o Espírito de Deus que está falando com você, não. Lembre-se de um que dormiu tranquilamente no fundo de um navio, em completa desobediência à vontade do Senhor, o profeta Jonas. Ter paz no coração e conseguir dormir tranquilo à noite não significa que você está fazendo a vontade do Senhor. Se Paulo tivesse dado ouvidos àqueles irmãos, ele teria ido contra a vontade de quem? Do Senhor. Queridos, a voz do povo, a gente falou isso hoje cedo, né? Não é a voz de Deus. Por mais que esse povo nos ame, por mais que esse povo queira o melhor para nós, somente a palavra é a voz de Deus. A Escritura, naquela época a Bíblia ainda não tinha sido completamente inspirada, revelada pelo Espírito, mas hoje não temos desculpas, hoje nós temos ela em toda a sua inteireza. Toda a revelação de Deus para nós está aqui. E se nós quisermos saber com precisão qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, é para a palavra que a gente deve ir. E fazer o máximo esforço possível para deixarmos as nossas opiniões pessoais, os nossos sentimentos, os nossos planos particulares do lado de fora. É a palavra quem deve dizer para nós o que é a vontade de Deus para a nossa vida. E a maior vontade de Deus para a nossa vida está clara. Deus não esconde de nós. Não deve ser procurada debaixo das pedras, é só abrir a Escritura, Atos 1:8, sermos testemunhas de Jesus até os confins da terra. Se você está com dúvida, qual a vontade de Deus para a tua vida? Está aqui a resposta. E devemos cumprir essa vontade, mesmo que os planos de Deus sejam diferentes dos nossos. Mesmo quando os planos de Deus não façam sentido, devemos confiar naquele que enviou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Um plano perfeito que nenhum de nós ousaria imaginar. Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Então apenas confie e obedeça. Obedeça essa palavra. E você pode fazer isso orando e agindo. Seja feita a vontade do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Chegamos à última cena e você já percebeu que ela vai ser a conclusão, né? Paulo chega a Jerusalém, enfim. Versículos 15 até 17, o texto diz o seguinte: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos, já estou no 17, né? 15. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. 16. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Enfim, depois de muitos dias, na casa de Filipe, o versículo 15 e 16 nos contam que Paulo parte para Jerusalém, onde se hospeda na casa de um velho discípulo, diz o texto, chamado Minasson, natural de Chipre. Provavelmente ele foi um dos primeiros discípulos. A palavra aqui não significa um idoso, mas no contexto parece dizer que era um dos primeiros, que se converteu lá em Atos 2.
Bem provavelmente, Lucas deve ter colhido mais informações sobre o início da igreja com ele. E quando eles chegam ao versículo 17 na cidade, quem os recebe? Os irmãos de Jerusalém. E o texto diz, enfatiza, cheios de alegria. Mais uma vez, reparem como os crentes se tratavam naquela época. Foi nestes relacionamentos, em cada igreja por onde passou, que Paulo encontrou forças para prosseguir. Até mesmo quando eles estavam errados em interpretar a vontade do Espírito, ele pôde abraçá-los, orar com eles e ser encorajado pelo amor desses irmãos. Por isso, mais uma vez eu digo, não se afaste da comunhão com os seus irmãos. É desse amor e dessa alegria que flui forças, capacitação para continuar cumprindo a vontade do Senhor, por mais difícil que ela seja, por mais dura que seja a nossa missão. Quando estamos com irmãos amados, somos encorajados, não é verdade? Agora, ouse caminhar sozinho, e você sabe onde vai dar. Bom, para concluir, quando Lucas está contando isso para a gente, parece que ele quer deixar 3 coisas claras. Primeiro, que não havia nenhum conflito entre Paulo e a igreja em Jerusalém. Nem entre Paulo e qualquer dos outros apóstolos que estavam ali. Todos compartilhavam da mesma comunhão em Cristo. Isso é importante no livro de Atos. Não há problema entre Paulo e a igreja de Jerusalém. Segundo, Lucas está narrando esse trecho para nós, para deixar claro que não foi a igreja de Jerusalém a responsável pela revolta e prisão de Paulo ali na cidade. Mas vão ser os judeus descrentes da cidade, como a gente vai ver semana que vem. É bem possível que aquela igreja, no começo, passou a ser acusada pelas igrejas gentílicas. Está vendo? Foram vocês os responsáveis pela prisão de Paulo. Não. A comunhão, plena comunhão, eles receberam com alegria. Não é um problema entre Paulo e a igreja. Terceiro propósito de Lucas, e para mim me parece ser o principal, é que através de Paulo o evangelho chegará aos confins da terra. Porque Jesus decidiu isso. Jesus prometeu que isso vai acontecer. Mas Paulo não chegará lá sem sofrimento. E o evangelho vai chegar até os confins da terra, queridos. Através da vida daqueles que o carregam, eu e você. E ele não vai chegar lá sem sofrimento. E nós precisamos lembrar disso todos os dias, se quisermos cumprir a vontade de Jesus para as nossas vidas. A vontade do Senhor Jesus é que através de nós, o evangelho chegue até os confins da terra, mesmo que isso altere os nossos planos e nos cause sofrimentos por seu nome. Vou repetir. A vontade do Senhor Jesus é que através de nós o evangelho chegue até os confins da terra, mesmo que isso altere os nossos planos e nos cause sofrimentos pelo seu nome. É por isso que nós devemos concordar com Steve Viers. Melhor que reagir com Deus, brigar com Ele, discutir com Ele, porque Ele não age da maneira com que gostaríamos, melhor que isso é aceitarmos humildemente os planos do Deus que criou o mundo e enviou o seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. Então digamos, como diz o versículo 14, que seja feita a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar, queridos. Pai amado, te louvamos pela tua palavra e pela profundidade com que ela nos atinge, porque ela alcança até o profundo de nosso ser e nos fala tudo aquilo que nós precisávamos ouvir. Que o exemplo da vida de Paulo, cumprindo a vontade do Senhor, mas tendo seus planos completamente bagunçados e sofrendo muito, que esse exemplo nos encoraje, Senhor, a declararmos como ele declarou: estou pronto a ser preso e até morrer pelo nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a, movidos pelo Espírito, nos submetermos à tua palavra, à tua vontade, e a dizermos: seja feita a vontade do Senhor. Queremos fazer isso enquanto te obedecemos, em fé e confiança na tua palavra, até que todos os povos ouçam do Evangelho do nosso Salvador.
Em nome de Jesus oramos. Amém.